Boa noite, hoje é dia 23 de outubro de 2023, em hebraico. Essa é Tet agora, né? Tet, hã? A noite é Tet. Tet de Reshvan, de Tafshin Pei Dalet. Nós estamos aqui no nosso encontro semanal para falar dos grandes pilares do Talmud, que a gente chama, nos permitimos a chamar de personagens do Talmud. Nós vamos falar de um grande Rav, ainda, eu acho que ele é um Rav muito chave, porque ele era aluno de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai também foi um elo de ligação muito forte, porque ele estava na época da destruição do Beit HaMikdash, ele recebeu de Hillel, que foi o último dos Zugot, e passou para Rabbi Akiva. Então ele estava ali numa situação de transição e ele era uma pessoa gigante. Teve envolvidos com várias questões, inclusive com aquela discussão com Rabban Gamliel. Ele discutia muito com os filósofos de Atenas, e a gente vai, se Deus quiser, abordar isso aqui de pouquinho, que não sei se a gente vai conseguir cobrir todo o material que tem aqui, mas a gente vai abordar aqui e ali alguns aspectos importantes dessa grande figura, desse grande Rav. Então a gente vai começar com uma Mishnah clássica do segundo Perek de Pirkei Avot. Hamishat Talmidim hayu le Rabbanan Yochanan ben Zakkai. Rabbanan Yochanan ben Zakkai tinha 5 alunos, lógico que ele tinha mais, mas esses eram os principais. Veluhen, Rabbi Eliezer ben Horkenus, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel e Rabbi Elazar ben Arach. הוא היה מונה שבחם, רבי אליעזר בן אורקון בורסיד שאינו מאבד טיפה. רבי אליעזר בן אורקון era como se fosse um poço que ele não perde nenhuma gota. A gente sabe, e é interessante que a gente vai tocar nesse assunto aqui. Existem, geralmente, quando a gente vai falar de Chachamim, existem dois perfis principais de Chachamim. Um chama Okerarim, ele arranca uma montanha, ou seja, com o poder da lógica dele, ele tem capacidade de mover montanhas, digamos assim. Ele consegue, essa expressão é Okerarim vetochanam zebazé. Tipo, ele arranca montanhas e as moe uma contra a outra, tritura uma contra a outra. Ou seja, ele tem esse poder muito grande de usar a lógica dele e fazer grandes revoluções ou grandes asserções lógicas, vamos dizer assim. Isso é um tipo de Chacham. E tem outro Chacham que tem a capacidade enciclopédica, vamos dizer assim. Ele tem capacidade de acumular muito conhecimento, ele consegue absorver uma quantidade enorme de sabedoria, a famosa memória fotográfica. Então, não necessariamente que ele é, logicamente ele é brilhante em termos de compreensão lógica, mas o forte dele é essa capacidade de absorção enorme que ele tem. Então, o primeiro aluno que é mencionado na listagem dos 5 alunos de Rabbi Yoshua ben Hanania é Rabbi Eliezer ben Orkonus, e ele fala que ele era bursid, que é como se fosse um poço caiado. Naquela época, hoje em dia a gente usa muito piche para impermeabilizar, naquela época se usava o cal para impermeabilizar, e bor era, ou você usava um bor para um poço para guardar água ou para guardar vinho. Então ele era um poço impermeabilizado que não perdia nenhuma gota. Então ele tinha uma capacidade de absorção e de memorização e não perder, ou seja, a quantidade de conhecimento que ele tinha era enorme. Quando o Rabban Yochanan ben Zakkai foi falar das vantagens, dos elogios de Rabbi Yoshua ben Hanania, ele falou: Ashrei Yoladeto, bendita seja aquela que lhe deu a luz. Rabbi Yossi HaKohen Hassid. Rabbi Yossi HaKohen era um Hassid. Hassid é aquele que faz Lifnim Mishurat Adin. Rabbi Shimon ben Netanel Yerechet.
né? Ele temia o pecado. Se a gente for ver lá na Braita de Shimon Pinchas Ben Yair, que embasa o Mesilat Yesharim, existe Hassid, existe Erechet, são todos níveis altíssimos na Avodat Hashem. E Rabi Elazar Ben Arach, Ma'ayan Hamidgaber, como se fosse uma fonte que ela jorra. E essa fonte que jorra, ela tem um pouco daquele aspecto do Okerarim, aquele que tem a lógica afiadíssima e ela consegue produzir conhecimento e não só armazenar conhecimento. São dois lados da mesma moeda. São dois aspectos de Chachamim. Inclusive existem passagens na Gemara que discutem que tipo de Chachamim a gente queria como o chefe de todos os Chachamim. Era aquele que tinha um conhecimento enciclopédico ou é aquele que tinha um conhecimento, que tinha uma mente afiada, que conseguia até produzir conhecimento? Ou seja, se chega para ele uma situação nova, ele consegue derivar, ele consegue elaborar conhecimento e desenvolver lógicas e tal. Essa era um pouco a característica de Rabi Akiva. Ele tinha esse poder de lógica muito afiado, entre outros. Pergunta aqui o nosso Mechaber, Mal Ashrei Uladeto. O que quer dizer esse Ashrei Uladeto? O que quer dizer essa definição de Rabi Yoshua ben Hananel, que é quem a gente está concentrado agora? Ele era tão refinado em suas midot que falava assim: bendita é a mãe que deu a luz para um ser humano assim. E Shomrim tem outras opiniões que falam qual que era o motivo dessa alcunha. Falavam bendita é a mãe dele porque ela que proporcionou a oportunidade e proporcionou os meios para ele virar e se desenvolver nesse Chacham. Por quê? Ela passeava, ela transitava em todos os Beit HaMidrash que tinham, todas as sinagogas, as casas de estudo que tinha na cidade dela, e falava para eles o seguinte: Bevakasham Michem, por favor, ela estava grávida, ela falou: por favor, rezem por esse feto que eu estou esperando, esse neném que eu estou esperando, para que ele seja Talmid Chacham. O Miyom Shenolad, quando ele realmente nasceu, Lo Atzia Orsomi Beit HaMidrash, ela não tirou o bercinho dele, o carrinho dele, do Beit HaMidrash, que deixa para que tudo que ele absorvesse, toda a informação que ele absorvesse desde pequeno, desde da mais tenra idade, fosse Divrei Torah. Então ela construiu todos os pré-requisitos para ele se desenvolver nesse grande Talmid Chacham. Shanu Chachamim, nossos Chachamim estudaram Maaseh Beraban Yochanan Zakai She'amelech Baderech. Aconteceu uma história que o Rabbi Yochanan ben Zakai estava andando no caminho, essa Gemara, uma Gemara em Hagigah, no segundo Perek, e ele estava lá e o Rabbi Elazar ben Arach estava com ele. Rabbi Elazar ben Arach, no final daquela Mishnah que a gente começou, daquela enumeração, tem gente que fala que Rabbi Elazar ben Arach era o maior aluno de Rabbi Yochanan ben Zakai. Natan lo reshut, ele concedeu permissão para o Rabbi Elazar ben Arach, e ele estava desenvolvendo sobre Maaseh Merkavah. O que é Maaseh Merkavah? Maaseh Merkavah são estudos que falam sobre a composição da interação de Deus com o mundo. Deus, ele tem uma questão importante, que Deus é infinito e o mundo é finito. Nós temos um problema com isso, que como é que o infinito e o infinito eles não podem coexistir? Porque no momento que o infinito tange o finito, um dos dois ele para de existir, porque o infinito ele presume que não tem limites. Se existe algo que tem limites, a existência do finito impõe limitações no infinito. Então, eu acredito que a Kabbalah ela vem para resolver essa equação e ela nos dá um meio de a gente tentar abstrair essa questão, que foge ao escopo do nosso encontro, que também foge ao escopo do meu conhecimento. Mas Maaseh Merkavah é um dos aspectos. Basicamente, Maaseh Merkavah é o seguinte: dois grandes profetas, eles viram, o céu se abriu perante eles e eles viram
Deus rodeado pelos seus anjos e toda uma formação de anjos e vários tipos de anjos que estavam rodeando a Deus e que estavam acompanhando, um séquito de anjos que estavam acompanhando a Shekhinah, né? A gente não pode falar que é Deus, mas a luz divina, digamos, a presença divina. E tanto o Navi Yehezkel Ben Buzi, tanto o Navi Yeshayahu, eles descreveram essa visão. E de lá que a gente traz os psukim Kadosh, 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 Hashem Tzvakot, Baruch Shem Kod Malchut Olam Vaed. Todos esses psukim são psukim que estão ali nessa descrição, que é a descrição da visão do séquito de anjos perante esses dois profetas. E o estudo dessa conformação do que acontecia lá com os anjos, com a descrição que esses profetas deram, se chama Maseh Merkavah. Tá? E a Gemara começa lá que fala que Maseh Merkavah só pode estudar no máximo com 2 alunos. E tinha que ter um certo permissão para você poder se aprofundar nisso. Então, é isso que ele está falando aqui. Natan loreshut vehayadoresh lefanav Maseh Merkavah. Rabbi Yochanan ben Zakkai concedeu permissão para Rabbi Elazar ben Arach e ele começou a falar, a desenvolver sobre Maseh Merkavah. Yarda esh min hashamayim, desceu um fogo dos céus, vesivevat kol ilanot prasadeh, e envolveu todas as árvores que estavam no campo, patru kulam ve'amru shirah, e todas as árvores começaram a fazer shirah, a proferir o cântico para Hashem, talvez a exemplo daquele cântico que os anjos fizeram na descrição dos profetas. Ve'amad Rabbi Yochanan ben Zakkai v'nashko al rosho baruchu ve'ishro. E Rabbi Yochanan ben Zakkai se aproximou do Rabbi Elazar ben Arach, beijou a cabeça dele e o elogiou. Keshenemru advarim lifnei Rabbi Yoshua, quando foi reportado essa situação para Rabbi Yoshua, Ayahu ve'Rabbi Yossi HaKohen me'alchim baderech. Ele e Rabbi Yossi HaKohen estavam andando pelo caminho. Amru afanu nidrosh b'Maseh Merkavah. Vamos também falar, discorrer, desenvolver sobre Maseh Merkavah. Patach Rabbi Yoshua bedarash. Rabbi Yoshua começou a desenvolver, falar lidrosh b'Maseh Merkavah, desenvolver sobre Maseh Merkavah. Ve'atua hayam tkufat Tamuz haya. E aquele dia era a época de Tamuz. O que nos importa isso? Que na época de Tamuz, na área de Israel, não existe nuvens no céu, tá? É céu de brigadeiro, tá? Não tem nenhum tipo de chance de ter nuvens. Mas o que aconteceu? Nitkashru shamayim be'avim, o céu se fechou em nuvens, e apareceu um tipo de um arco-íris nas nuvens. והיו מלכי השרת מתקבצים ובאים לשמוע כבני אדם שמתקבצים ובאים לראות במזמותי חתן וכלה. E em cima dessa conformação perto, junto dessa conformação desse arco-íris, apareceram todos os anjos para assistirem essa drachá de Rabbi Yoshua, que estava desenvolvendo sobre Maseh Merkavah, como as pessoas que elas se reúnem para assistir as danças que fazem na frente de Hatan e Kalá. Ou seja, Rabbi Yoshua ouviu algo que um colega dele fez e conseguiu reproduzir exatamente, ou até mais, se a gente for pensar bem. Então aqui a gente mostra a grandeza de Rabbi Yoshua ben Hanania. Alach Rabbi Yossi HaKohen vesiper dvarim lifnei Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yossi HaKohen, que estava presente nessa ocasião, ele reportou o ocorrido para Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ve'amar, disse, quando o Rabbi Yochanan ben Zakkai ouviu e falou o seguinte: Asherichem ve'asherei oladetchem. Bendito são vocês, benditos são quem lhes deu a luz. Asherei naisherahu bekach. E bendito é os meus olhos que eu vi tal fato acontecer. Ve'afani bechalomi hainu alar Sinai. E no meu sonho me apareceu que nós estávamos todos perante o Ar Sinai, e veio uma voz do celestial e disse o seguinte: Alu lekan, venham para cá, traklim gdolim matzaot naot mutzaot lachem. Tem grandes palácios e grandes
confortos e lençóis estendidos para vocês. Atem vetalmidei vetalmideichem vetalmidei talmideichem zumanim lekat shlishit. Vocês, os seus alunos, e os alunos estão convocados, estão convidados para o terceiro grupo, que são os grupos que sentam perante a Shekhinah, ou seja, eles estão na terceira fileira, ou seja, estão lá na frente. Por tudo que eles fizeram, eles têm uma grande recompensa sobre tudo que eles desenvolveram, eles conseguiram chegar nesses níveis altíssimos. Isso aqui é só uma introdução de quem era Rabbi Yehoshua ben Hanania. Provavelmente a gente vai continuar um pouco mais em outros encontros. E essa aqui é uma introdução de quem é esse grande pilar do nosso Talmud.